Galera, tamo junto aí, saudações. Desde já eu peço aí que se inscreva no canal aí, dê aquela moral, dê o like, comentem, compartilhem, para que cada vez mais possamos alcançar mentes e corações e não sejamos levados de um lado para outro como gado por qualquer vento de doutrina. O que me leva de fato a gravar esse vídeo aqui, senhores, é de fato, como eu venho aí gravando alguns vídeos anteriores, tem um vídeo até que eu gravei aí recentemente que eu falo Brasil rumo a se tornar um Afeganistão. É de fato o ataque ao Estado laico, né, a líderes que querem implementar uma agenda fundamentalista religiosa adentrando as casas legislativas com o grande capital político que tem, oriundo de um modelo econômico elitista e excludente. Isso também eu tenho falado em muitos vídeos anteriores, que de fato faz com que essas lideranças tenham um poderosíssimo capital político, né? Se aproveitando da vulnerabilidade socioeconômica e intelectual da população brasileira, na sua grande maioria. Então eles têm realmente construído uma grande força política para adentrarem as casas legislativas e criar as leis como bem entendem, né? E é curioso, senhores, que o Brasil, de fato, se não muito me engano, é o país mais cristão do mundo, né? Com aproximadamente 80% da sua população cristã, mas isso em nada tem melhorado a condição de vida da população, muito pelo contrário. Aí vocês vão falar o quê? Ah, não, tem que ter mais cristianismo. Não, temos quase aí 80, em torno de 80% da população é cristã. E 10% dos homicídios praticados no mundo é produzido aqui no Brasil. Nós temos uma média aí de 45 mil homicídios anos por arma de fogo. Nós temos a terceira maior população carcerária do planeta. Nós temos mais de 20 milhões de pessoas passando fome, umas 70 milhões com insegurança alimentar e por aí vai. Se você for pegar aí os indicadores socioeconômicos do país, de fato é uma vergonha, e somos um país cristão, batemos no peito, nos orgulhamos do cristianismo. Só lembrando os senhores que o cristianismo que chegou a nós outros hoje foi o cristianismo que ajudou a colonizar o Brasil, né? Não à toa o Brasil era um país chamado de Terra de Santa Cruz, porque era uma alusão à cruz do cristão. A catequização foi uma das armas muito forte para que, de fato, os colonizadores tivessem aqui êxito, sucesso no seu projeto de colonizar e escravizar o povo brasileiro. Então essa que é a verdade, e ao longo da história o cristianismo vem se mostrando uma poderosa arma política, ideológica, de controle mental das massas empobrecidas, das massas desempregadas, enfim, das massas que vivem uma vida socioeconômica ruim devido ao modelo capitalista em que de fato tem promovido cada vez mais uma elite, né, e excluído milhões e milhões de brasileiros, relegando eles a uma vida muito sofrida. Então isso de fato tem feito líderes religiosos virem com toda a ideologia fundamentalista, cooptar essa massa para si, né, e de fato se promoverem politicamente. Então, dentro desse contexto, eu quero falar sobre a Bíblia, né? A história da Bíblia, né? Porque para muitos a Bíblia é um livro mágico. A Bíblia é um livro que contém magia, é um livro que é divinizado, né? Que é místico, um livro místico. E muitos não querem estudar a história da formação da Bíblia, muitos não querem entender que a Bíblia não é um livro único. São, para os protestantes, sejam eles os históricos pentecostais, os neopentecostais, são 66 livros. Para os católicos, são 72. Então você vê que não tem unanimidade, só começando por aí.
Isso sem contar que a Bíblia é um livro escrito por 40 autores aproximadamente, se for contabilizar aí os dos protestantes, né? Ou seja, por muita gente diferente, e esses mesmos que escreveram a Bíblia são pessoas de épocas diferentes, de culturas diferentes, de posição social diferente, né? Então ela tem todo esse contexto que ninguém quer estudar a sua canonização, ninguém quer estudar as suas traduções, entende? Então a Bíblia tem tudo isso para ser estudado, mas o que de fato cresce no país é um fundamentalismo religioso, né? Pautado no misticismo, pautado na magia, entendeu? E simplesmente se encerra a discussão, não tem discussão. A Bíblia é um livro mágico e acabou, não tem discussão nenhuma, entendeu? Então isso tudo tem ajudado na construção de o crescimento do fundamentalismo religioso, que hoje tem de fato adentrado as casas legislativas e atacado internamente o Estado laico. É só bom lembrarmos ao senhor que o princípio do Estado laico ele não está atrelado, ligado a nenhuma religião, a nenhuma delas. O Estado está fora. Esse é um princípio até dos liberais, né? Como o John Locke vai escrever uma carta à igreja falando sobre tolerância. Porque, de fato, a religião, quando de fato ela e o Estado eram unidas, que o Estado dependia muito da religião para, de fato, construir a coesão, né, social, né, a harmonia social através de códigos morais, de legitimação de governos, de explicação de vida após morte, de fenômenos naturais. O Estado dependia da religião, né? Então, em nome da religião, o Estado promovia barbáries, né? Através de intolerância, através de ignorância, através de preconceito, né? Então, os liberais, como John Locke, criticou muito isso. John Locke vai escrever um livro chamado Tolerância, né? E ele diz que a verdadeira religião é aquela que tolera umas às outras. Essa é a verdadeira religião, entende? A ponto de a igreja católica medieval construir instrumentos de tortura, queimar mulheres sob acusação de praticarem bruxarias, queimar literalmente, né? Produzir imensas ferramentas de tortura, né? Para quem de fato discordava dos seus dogmas cardeais. Então, a gente tem que entender isso. O mundo antigo, ele tinha 3 pilares, né? Ele tinha o Estado burocrático, ele tinha o exército, ele tinha a religião. E a religião, ela tinha de fato esse papel importantíssimo para explicar vida após morte, fenômenos naturais, legitimar governos e criar códigos morais. Então, senhores, o Brasil está nesse retrocesso, um retrocesso que de fato estamos voltando ao tempo antigo, ao mundo antigo, à Idade Média, né? Aonde de fato se quer impor agendas, né, de cunho conservador cristão através do Estado, algo que era de fato condenado pelos liberais, né? Nós vivemos numa democracia republicana liberal e eles querem de fato violar isso, se aproveitando de fato do caos socioeconômico e do caos intelectual em que o país ele está de fato imerso. Então, quando nós falamos da Bíblia, ela de fato ela cresceu nesse contexto da Europa, em que de fato a Constantino ele vê ali o homem que veio antes dele, Diocleciano, ter uma estratégia que surtiu efeito completamente contrário. Diocleciano achava que pelo aumento da repressão e da violência e da truculência, você iria diminuir o número de cristãos. Se bem, aqueles cristãos eram os cristãos primitivos, que eram marginalizados, né, que de fato sofriam intolerância religiosa, por não de fato praticar a religião do Estado.
eles eram de fato massacrados, eles eram violentados, eles eram perseguidos. Então a tática do Teodósio era o quê? Eu vou aumentar a repressão, vou aumentar a truculência e a violência e vai diminuir o número de adeptos. Só que o efeito saiu ao contrário. Porque circulava no meio deles que o sofrimento terreno ele trazia redenção e libertação para a alma. Então eles pregavam isso, né? Que quanto mais você sofria aqui na terra, espiritualmente era melhor. Então, ao invés de aquele grupo se diminuir, não, eles cresciam. Quanto mais mortos eles eram, quanto mais perseguido, quanto mais tinham seus bens confiscados, mais aquele grupo crescia, né? E Constantino e Teodósio não foram capazes, de fato, de conter esse crescimento, esse expansionismo cristão. Então, de fato, Constantino mudou a estratégia. Então, a partir de 313, a partir de 313, ele estabelece o Edito de Milão, que não apenas cessa as perseguições, mas também traz uma liberdade religiosa ali, né? Ele traz uma liberdade religiosa para o Império Romano. E em 325, ele vai instaurar o Concílio de Nicéia, né? Da onde vai sair os dogmas cardeais do cristianismo, chamado de Credo Niceno, que sai dali, Trindade, divindade de Jesus e por aí vai. Então há um intenso debate com as lideranças da igreja. Claro que vai ter ali uma polarização de Atanásio com o Ário, né? Isso vai permear toda a Idade Média, né? Depois o arianismo vai ser marginalizado, vai ser perseguido, enfim. Mas ali o Credo de Nicéia, ele de fato ele vai ser o fundamento, né, do cristianismo para frente. Em 380 você tem o Teodósio, que de fato vai impor, né, o cristianismo como a religião oficial e pôr fim ao paganismo. Vai ser agora só a religião cristã dentro da ortodoxia, que era... O que é ortodoxia? É a fé e o culto correto. Que culto e fé correto? Dentro lá do Credo de Nicéia. Não podia sair, não podia ser qualquer tipo de cristianismo. Tinha que ser o cristianismo niceno. E aí você vai ter também, em 367, um outro evento importante, que é a canonização do Novo Testamento pelo Atanásio. Então, por exemplo, livros como Apocalipse, como Hebreus, como Pedro, Epístola de Pedro, de Judas, né? Esses livros eles estavam sendo debatidos se ele entrava ou não no cânon sagrado. Então você vai ver que a escolha desses livros aqui, no caso dos protestantes, 66 livros, e dos católicos, 72, ela não é divina, ela é humana. Então tinha, assim, esse debate através da carta de Atanásio. De fato, ele dá ali o aval para que livros como Apocalipse, Hebreus, Judas, Epístola de Pedro, eles de fato compôssem ali o cânon do Novo Testamento, né? E um personagem muito importante, na história da Bíblia é o Padre Jerônimo, né? O Padre Jerônimo, ele é o grande tradutor da versão que chegou até nós outros hoje. Porque todas as traduções modernas, elas derivam da tradução do que o Jerônimo fez, né? Segundo a história, Jerônimo ficou 18 anos, né, para de fato fazer a tradução da Bíblia para o latim, né? Ficou ali, foi um estudo que os historiadores vão chamar de estudo paciente, né? Ele teve muita paciência durante 18 anos para poder fazer a tradução a pedido do Papa Damaso, né? Ele era secretário do Papa Damaso. Então o Papa Damaso pediu e de fato ali a política romana precisava da construção desse livro para que de fato esse livro pudesse ser, né, o fundamento ideológico ali para trazer a coesão que o Império tanto precisava. Então você vai ter aqui a cronologia. Você vai ter a cronologia aqui, como eu falei aqui, ó. 313, Edito de Milão. 325, Concílio de Nicéia. 367, o cânon do Novo Testamento, a carta de Atanásio.
Inclusive o Atanásio, ele tem uma outra característica, que ele era um cara convicto, né? Tem aquela famosa frase, o mundo contra Atanásio. Quando o arianismo, todo mundo aderiu ao arianismo e Atanásio era radicalmente contrário, ele falou, não, o mundo pode estar todo mundo contra o que eu acredito, mas sou eu então contra o mundo, né? 395, cristianismo como religião oficial do Império Romano. 445, Edito Valenciano. Então, são concílios ecumênicos de controvérsias teológicas. Então, a igreja também ela vai adotar a questão de eliminar as controvérsias teológicas e obviamente, né, ela vai perseguir os hereges, né, porque o herege ele vai trazer controvérsias teológicas, ou seja, e a teologia ela não podia ter controvérsias, né, assim, de modo a dividir a população, porque o objetivo ali da religião era trazer a coesão, era trazer a harmonia, né, social na população, porque a religião era esse instrumento ideológico, político de controle das massas, né? Então, se você tem a massa coesa, né, se você tem a massa harmônica, crendo nos credos cardeais da religião, de fato vai beneficiar o poder político, fora que a religião também tinha o papel de legitimar governos. Então, o padre Sofrônio Eusébio Jerônimo é o grande tradutor e comentarista. Então, o que nós precisamos entender para os senhores raciocinar? Tradução, ela tem a ver com o entendimento do tradutor. Por mais que o tradutor, de fato, seja um grande conhecedor das línguas originais, o que ele vai traduzir ali para, de fato, o texto fazer sentido é o entendimento que ele tem. Aí vem a seguinte pergunta, senhores. E se o tradutor ele entendeu errado? Se ele entendeu errado? Então, vamos apostar a nossa vida em tradução? Os islãos, por exemplo, eles não consideram uma tradução do Alcorão a palavra de Alá, porque eles têm esse entendimento que a tradução é o que o tradutor entendeu. E antes dessa tradução da Vulgata Latina, a Bíblia, ou melhor, originalmente não era a Bíblia, né? A Bíblia veio existir dentro do contexto romano. Originalmente era a Taná hebraica, né? Ou seja, Torá, Nevim, Ketuvim. Torá, os 5 primeiros livros, Nevim, os profetas, e Ketuvim, os escritos. Então era isso que existia, a Taná hebraica, né? E a Taná hebraica ela passa pela sua primeira tradução, que é a tradução Septuaginta, a tradução dos 72 sábios judeus, né? Um dos generais de Alexandre o Grande, quando Alexandre o Grande ele morre, ele divide o império dele entre 4 generais, e o general Ptolomeu, né, ele pede a um sábio judeu que reúna 72 sábios para fazer a tradução da Bíblia, que era o da Taná, perdão, que era no hebraico e no aramaico para o grego. Então, é a primeira tradução. Aí, depois disso aqui, você tem a tradução da Vulgata, que é a tradução do hebraico, aramaico e grego para o latim. Olha só, já é uma segunda tradução. E por último, com a Reforma Protestante, porque até então a língua em que a Bíblia ela era pregada, que ela era de fato difundida, ela era no latim. Então, se você não sabia o latim, azar o seu. Mas a partir da Reforma você tem a tradução das línguas vernáculas. O que significa isso? Que agora a Bíblia pode ser traduzida livremente para qualquer idioma. Então é mais uma tradução em cima. Então você vê como é que as coisas ficam muito complexas e o quanto requer estudo profundo de literatura que é 1 milhão de vezes traduzida, né? Estou aqui usando uma linguagem de exagero. Enquanto isso, aqui no Brasil, tem pessoas que de fato não quer saber de nada disso, não quer saber de estudar nada. Apenas quer acreditar que aquele livro é um livro que contém magia, né? Que é um livro divino, né? E quando, na verdade, a gente vai ver que tem muita influência humana, né? Tem muita influência humana na questão da canonização e na questão das traduções. Então, senhores, a gente vai ver hoje que é isso que o Brasil hoje está vivendo, né? Uma questão de
fundamentalismo religioso, né? As pessoas, de fato, muitos aí, até mesmo tem templos que falam que no lugar da Constituição Federal, que para muitos é uma Constituição comunista, você deveria colocar a Bíblia, né? E aí a gente vai, de fato, lidar com muitas situações da Bíblia que não tem cabimento para o mundo democrático, republicano, liberal que nós vivemos hoje. Politicamente falando, eu não estou falando do ponto de vista das pessoas, de fato, elas se identificarem com esses segmentos. Não estou falando nesse sentido. Estou falando no sentido de isso ser uma lei imposta pelo Estado para toda a população. Não tem cabimento. Você vai encontrar passagem no Antigo Testamento em que lá diz que se você encontrar um homem deitado com outro homem, certamente morrerás. Você teria que matar homossexuais. Você vai encontrar passagem lá dizendo que é para invadir cidades e exterminar uma população inteira porque ela serve a outros deuses. Ou seja, são leis que não têm nenhum sentido para o mundo que vivemos hoje. Um mundo democrático, um mundo republicano, né? Um Estado laico, né? E um Estado laico que ele vem em cima de críticas, né? De muita intolerância religiosa, muita ignorância e muito preconceito que essa união de Estado e religião trouxe no passado, né? É só bom lembrar que cientistas eram perseguidos pela religião, pessoas que tinham outras crenças que não eram de acordo com os dogmas da igreja era perseguido pela religião, como eu falo aqui das bruxas, né, que eram queimadas, das mulheres que eram acusadas de bruxaria, de cientistas, né, que eram acusados de bruxaria, de uma série de coisas, justamente era punido com fogueira, e fora a fogueira tinha os instrumentos de tortura, entende, senhores? Então, de fato, é este mundo, né, que nós temos presenciado aí a extrema-direita fazer com que nós revivamos, né? Ou seja, voltemos para o mundo antigo e para a Idade Média. Mais uma vez eu digo aí, galera, tamo juntos e saudações.